Olá, sejam todos bem-vindos ao Bola no Cofre, o podcast que une a paixão pelo futebol e o mercado financeiro. E hoje temos o prazer de receber aqui na nossa casa uma das maiores especialistas de seguro de vida e proteção financeira. Com mais de uma década de experiência nesse mercado, extremamente premiada, ela vem se destacando também pela mentoria e a capacitação de novos talentos. Eu tenho o prazer e a honra de receber aqui Daniela Mingatos. Nossa, gente, obrigada! Uma década deu Uma década? Uma década. Que prazer, Dani. Que delícia. Nossa, que alegria ter você aqui. Também. Né? Eu sempre chamo, né, na intimidade, Mamãe Sim. Gorila. Sim, a Mamãe Gorila Live. Que orgulho ter você aqui, agradecer Também, a você meninas. por nos dar a honra da tua presença. Realmente é uma pessoa referência para mim no mercado de seguros. Foi você que me inspirou a minha trajetória. E antes de falar sobre nós, sobre tudo isso, eu quero que você comece falando sobre você, Dani. Fala um pouquinho pra gente da sua carreira, da sua trajetória, de como você começou na área, no mercado de seguros. Nossa, Que mas eu ela conheço resumiu muito tão bem bem. essa história, mas eu quero muito que você conte e compartilhe. Quantas horas nós temos? Todas as horas que você precisar. Não, falando sobre mim, eu sou mãe de 2 meninos lindos, Rafinha, de 6 anos, João, de 14. Até brinquei aqui um pouco antes com a Pri, né? Uma fase bem tranquila. Super. Estamos assim, ó. Um adolescente e um pré-adolescente, porque 6 anos hoje já é um pré-adolescente, né? Dão bastante trabalho. Mas comecei a minha carreira no mercado financeiro há mais de 20 anos atrás, no Citibank. Sou formada em administração de empresas. Basicamente, as minhas 2 grandes experiências foram no Citibank e na MetLife. No Citi eu fiquei por 7 anos. Quando, depois de algum tempo, eu entendi que aquele já não era mais um modelo que me satisfazia, eu queria voar voos mais altos. E aí eu resolvi empreender. Na minha primeira experiência como empresária, montei 2 casas lotéricas, montei 2 franquias de semijoias. E no meio desse tempo ainda veio um filho, que veio o João, chegando ali, no meio dessa loucura. Foram 3 anos, assim, muito difíceis, sem dúvida nenhuma. Eu aprendi muito, mas eu sempre digo que eu não estaria aqui hoje, não teria me dado tão bem no mercado de seguros se eu não tivesse vivido essa experiência como empresária na íntegra mesmo, né? Literalmente, ali uma comerciante. Né? Exato, errei muito, aprendi muito. E quando eu comecei na MetLife em 2013, eu já estava um pouco mais escolada. Eu sabia o que eu queria, eu sabia o que eu não queria, os erros que eu não ia cometer. E comecei há 11 anos atrás, né, no mercado de seguros, e sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Em resumo, é um é isso. mercado que combina muito com você, né, Dani? Porque Sim. quando você fala que aquela cadeira não cabia mais para você, é justamente porque aquele modelo engessado, ele em algum momento deixaria de fazer sentido. Exatamente. Que é o que a gente vive hoje. Exatamente. Né? E você comentando, né, poxa, há 11 anos já nesse mercado de seguros, eu acredito que o seu mercado, assim como o meu, ele é um mercado majoritariamente masculino, né? E eu quero que você conte para a gente quais foram os principais desafios que você teve que lidar ao longo dessa jornada. Nossa, são muitos, né? Eu nunca gosto de ficar... Eu não sou uma pessoa de ficar pensando muito nesses desafios, ou eu não deixo isso me assombrar. Então, muitas vezes eu passo por coisas que eu nem percebi, e eu passei, né? Mas eu trato tudo com tanta naturalidade que vai. Na MetLife, especificamente, quando eu entrei, tinham muito mais homens do que mulheres, mas a minha gestora era mulher, a Beth, tinha a Solange, né, mulheres Sim. em que eu realmente pude admirar muito e me inspirar também. Só que teve todo um movimento e o mercado foi crescendo, a MetLife investindo aqui no Brasil. E eu lembro de uma situação que me marcou, que foi quando eu me tornei líder de uma unidade. Na verdade, nós já estávamos quase no 2º ano e a MetLife começou a trazer alguns profissionais da Prudential, que é a principal concorrente dela aqui no Brasil, e profissionais que estavam há muitos anos no mercado. Acho que a Pri vai lembrar, né? Não posso falar nomes aqui. E tinha um diretor lá, o Gouveia, que ele adorava me cutucar, né? E ele falava assim, agora o seu reinado vai acabar, porque estão chegando os caras que sabem fazer esse negócio.
pegada do gorila vai virar patinha de pintinho, aquela brincadeira toda. E eu, sempre muito audaciosa, falei, manda vir, vou ficar de olho, mas vou continuar fazendo o meu trabalho. A verdade é que eu não vi eles em lugar nenhum, amor. Uau! Que eu olhava no retrovisor e nem no retrovisor eles estavam. Mas sempre teve, né, essa disputa, não dentro de mim, mas, de fato, é um mercado majoritariamente masculino. E aí, pensando um pouco nos desafios também, eu vejo que aí a gente precisa falar um pouco da nossa vida pessoal. Sim. Porque não é só no campo de trabalho. Eu acho que a mulher, ela, há algum tempo atrás, né, algum tempo, ela vem absorvendo e acumulando tarefas. A verdade é que nós não trocamos, invertemos os papéis. Se fosse isso, seria ótimo. Nós acumulamos, né? Nós acumulamos. E aí vem outros desafios, né? Que é você sempre se cobrar, se culpar, entender que em determinados momentos ali a sua vida está completamente desequilibrada em determinadas áreas. Então, sempre foi um desafio, continua sendo, mas eu não sou uma pessoa que paro ou que perco mais de um minuto olhando para isso. Eu sempre quero ir para frente. Isso é muito bacana, porque quando a gente olha para tudo isso que você comentou, e eu e a Pri, a gente, né, falamos muito sobre isso no nosso dia a dia, em relação a quão disruptivo tem sido esse movimento das mulheres ocupando cadeiras cada vez mais importantes e cada vez mais difíceis de acessar há 10 anos atrás, há 17 anos atrás, quando eu comecei no mercado financeiro. E eu costumo falar que nós somos uma engrenagem só. E que quando um elo dessa engrenagem ele não está bem preso, essa engrenagem não funciona da melhor maneira. E você hoje, Dani, enquanto mãe, enquanto empresária, enquanto empreendedora, enquanto mentora, enquanto tudo isso que você é, que a gente sabe que são vários pratos que você equilibra ao longo, né, do seu dia, como que você olha isso, como que você leva isso para as pessoas que você lidera nesse mercado? É um desafio, é muito difícil, porque eu acho que a maior frustração de um gestor é querer se espelhar naquele profissional que ele lidera, né? Então, você espera que ele haja da mesma forma como você agiria. E até que eu me descobri uma pessoa completamente diferente do que eu era antes nesse mercado. Eu acho que a gente lida todos os dias com tantas coisas, com tantos desafios, com tantos nãos, tanta objeção, que eu virei quase que uma especialista em resolver problema. Eu adoro. Chega problema, resolva aqui, resolva ali. E eu entrei um pouco num piloto automático, inclusive na minha vida. E quando eu trago pessoas para o meu time, eu sinto que esse desequilíbrio, os elos, eles estão atrapalhando a performance desse profissional. Eu tenho uma certa dificuldade, eu tinha muita dificuldade de entender isso. Porque na minha cabeça a gente está aqui para ganhar dinheiro, que o financeiro não seja mais um problema, porque vários outros a gente não pode controlar. Sim. Mas, no final do dia, não é bem assim, né? Então, eu tento primeiro relembrar, primeiro eu tento entender qual é o grande motivo dela ter feito esse movimento de carreira, propósito, né, quais são os porquês dela, né? A gente fala do TPQL, que é ter pelo que lutar. Por que ela veio para esse mercado? Por que ela se desafiou num mundo que todo mundo sabe que é difícil? E eu tento trazer a todo tempo essas razões à tona para que a pessoa continue, né? Mas eu acho que exige realmente você sentar, escutar, tentar enxergar pela ótica da pessoa, muitas vezes abrir mão daquilo que você achava que era melhor. Hoje mesmo eu recebi um feedback de um consultor da minha equipe, que ele se incomoda por ele ter uma performance abaixo da grande maioria. E na mensagem ele me disse: obrigada por respeitar o meu ritmo, por respeitar o meu tempo. Eu posso não estar indo na velocidade dos outros, mas eu vou para sempre. Né? E aquilo, eu falei, cara, olha que demais. Né? Isso eu aprendi, porque no começo a Pri viveu, coitada. Era porrada, né? Vamos. Exatamente. Isso, indo muito por essa linha, por te conhecer também e saber qual é o seu estilo de gestão, eu te acompanhando aí durante todo esse período, eu percebo que você mudou muito. Né? Eu acho que hoje, até com o seguro de vida, ele está muito mais amplo. Hoje nós temos escritórios como a Tauari, onde eu sou head, que já tem uma visão de seguros. A gente tem uma abertura de seguro muito maior no Brasil e eu acredito que vai crescer muito mais. E eu acredito que aquele ritmo que a gente tinha antes, hoje ele já precisou ser
moldado, porque as pessoas possuem mais opções de mercado. Como que você lidou, Dani, com essa mudança? Porque na nossa época de MetLife, a gente tinha ali as duas maiores potências, né? A Prudential e a MetLife, não tinha muito para onde correr. Hoje o leque ele se expandiu muito. Como que você se adaptou a esse novo cenário de expansão? Como que você continua? A pegada do gorila é um sucesso. Você está aí há tantos anos. Como que você se reinventou? Boa pergunta. Eu acho que a forma mais objetiva de se resolver um problema como esse, que não é um problema, né? Na verdade, quando o mercado cresce, quando outras companhias passam a trabalhar com foco em seguro, escritórios de investimento, que na nossa época era algo inimaginável. Nunca. Eu preciso investir de novo na formação, na educação, né, para garantir que esse profissional esteja melhor, tenha um maior entendimento sobre os concorrentes, saiba analisar muito melhor determinado produto. Então, eu acho que em situações como essa, a gente precisa escolher as pessoas certas para trazer para o time, pessoas que construíram uma reputação ao longo da vida e que vão ter acesso a pessoas que talvez hoje tenham suas contas na XP, no BTG, em qualquer outro lugar. E o diferencial precisa ser naquele profissional, né? Então, ao mesmo tempo que o mercado cresce, eu ainda sinto uma deficiência muito grande no nível dos profissionais que vendem. E aí é onde a gente se diferencia, né? Porque eu acho que a base é a educação, é a formação. O resto, se eles souberem fazer, se eles tiverem o caminho, claro, vai doer, tem toda criar uma musculatura, mas isso acontece, né, naturalmente. Então, a forma, eu, de novo, também não fico pensando muito, continuo com com alguns dogmas muito antigos de volume protege. De volume protege, não manda o WhatsApp, liga, mas eu sei que o mercado mudou. Né? E hoje eu consigo trabalhar isso de uma forma mais customizada para os meus consultores. Eu já vou engrenar uma outra pergunta aqui, uma outra questão, e que sempre eu te admirei muito por isso. Eu sempre te admirei no sentido de como você conseguia estar com o universo caindo e manter o sorriso, a animação, incentivando, animando todo mundo 100% do tempo. Realmente, voltando ao que a Bruna comentou, aquele equilíbrio das questões pessoais, mas, principalmente, pouquíssimas vezes durante todo o tempo que nós trabalhamos juntas, ou até próximos, né, em outras unidades, eu consegui ver a Dani refletindo no trabalho questões pessoais. Eu acho isso incrível, não consigo fazer isso. Desculpa, pessoal. Ela que quem faz é um ET. Ela fala. Eu acho que pessoas assim são extraterrestres, alienígenas, porque eu sou muito... Todo mundo consegue perceber se eu não estou bem. É verdade. Você é translúcida. Né? Eu sou muito transparente. Eu admiro quem tem isso. E eu queria muito saber como que você consegue administrar e se fechar o seu ciclo. Você faz meditação? Você faz o quê? O que você faz para conseguir manter esse equilíbrio, Dani? Tomo cerveja, brincadeira, vinho. Não, mas eu já fui mais... na época que eu trabalhava no banco, era muito engraçado, porque todo mundo saía comigo. A gente ia para balada, a gente era estagiário, depois foi crescendo. E aí, no dia seguinte, todo mundo ia trabalhar e eu não. Porque a minha ressaca, desde os 20 anos, é ressaca de 50 anos. Então, no dia seguinte, eu não ia. E os meus líderes, lá, os meus chefes, eles acreditavam tanto em mim, confiavam, que eles brigavam com os que foram e falavam, você está vendo a Dani? Ela fica tão nervosa, porque ela é tão comprometida com o trabalho, que ela acordou com enxaqueca, ela não conseguiu vir trabalhar. E eles assim, que raiva. Ela está dormindo. Então, assim, quando eu era mais nova, isso era um problema muito maior para mim. Mas eu acho que a vida vão acontecendo algumas coisas e a gente acaba ficando um pouco mais forte em determinadas situações. Então, quando eu tive as lojas e a minha empresa e eu quebrei, eu passei ali, foram 3 anos e meio muito difíceis porque eu fazia uma coisa que eu não gostava, eu me sentia emburrecendo, eu tive um filho, solteira, eu precisei morar na casa dos meus pais com esse meu filho, eu separei um casamento. Então, assim, foram situações muito tensas, eu tive depressão, fiquei uma época muito, muito mal. E quando eu entrei na MetLife como consultora, eu encontrei um lugar onde eu poderia me reencontrar.
né? Reencontrar aquela Dani que um Seu dia propósito. eu tinha sido. E eu falei, cara, eu não vou deixar nada estragar isso daqui. Porque só quem acho que raspa ali, né, no fundo do poço, que quando está num lugar e você vê que você pode fazer diferente, aí você valoriza muito aquilo. Então, óbvio, eu sinto, acho que a gente não pode conter o nosso sentimento, mas naquele momento que eu estou ali, eu realmente me blindo e eu falo comigo mesma, eu falo, olha, mas é tão louco porque hoje é automático. Né? Mas por muito tempo foi treino. E eu acredito que isso possa ser treinável. Então, eu tento separar os canais. Eu acho que talvez um dos maiores motivos, né, de hoje consultórios, clínicas psiquiátricas estarem tão lotados é porque as pessoas buscam um equilíbrio que não existe. Exatamente. Eu não acredito em equilíbrio. A minha vida é completamente desequilibrada. Porém, eu giro todos os pratinhos. Todos estão girando. E em determinados momentos da vida, eu foco em um ou no outro. Porque senão a gente não dá conta mesmo. E né? tá Então, tudo bem não dar conta. E tá tudo bem, e você não se cobrar, sabe? Essa coisa de mãe, de mulher. Nossa, mas você sai às 7 da manhã e volta às 8 da noite. E os seus filhos, eles precisam de você. Há muitos anos isso me incomodava muito, me doía. Hoje, cara, eu entrego um boleto na mão dela e falo, ó, paga pra mim. Na verdade, eu inverto. Eu falo assim, tudo bem, se você estivesse no meu lugar, com 2 filhos, solteira, executiva, sendo a única fonte de renda da casa, como que você lidaria com o seu tempo? Pronto. Isso é muito incrível o que você falou, porque entra numa pauta fantástica de protagonismo. Você decidiu enquanto estava ali. Eu não gosto desse termo, mas eu acho que é o que caberia. No fundo do poço, você se vestiu de um protagonismo quando você encontrou um caminho na área de seguros, Sim. que você se tornou essa potência que você é. E sim, você é uma potência, porque você faz um trabalho que poucas pessoas conseguem fazer com tanta maestria e que dificilmente conseguem desenvolver tantas pessoas com propósito. Porque, para mim, Dani, o que a gente faz com propósito, seja ele propósito de vida, seja propósito financeiro, independente de qual seja, a gente faz diferente. Brilha aos olhos. Quando você fala da tua cadeira, quando você fala dos teus filhos, seus olhos não param de brilhar. E quando você menciona aqui a fala, a mensagem do teu colaborador, seus olhos parecem 2 estrelas. Porque você entende, você consegue perceber, por conta disso, que é um trabalho de muito valor. E não tem como a gente ter um trabalho de muito valor, com propósito, com resultado, se a gente tiver uma vida perfeitamente equilibrada. Exato. E eu falo por mim, pela Priscila e por todas as pessoas que eu conheço, que é bem desafiador a nossa carreira. Hoje nós estamos falando de 17% de mulheres em cargos de liderança. Estamos falando de 40% de mulheres no mercado investindo. Estamos falando de apenas 30% de mulheres no mercado de renda variável. Então, existe muito espaço para que a gente possa assumir esse protagonismo e fazer algo de fato com propósito. Exatamente. Né? E antes de passar para a Pri, eu já vou te passar, que eu sei que você está aflita para falar. Nada, quase nada. Eu quero entender, Dani, assim, qual a importância, tá, do seu trabalho, de toda essa questão, né, do protagonismo feminino dentro hoje do seu trabalho, do seu core, que é a venda consultiva. Não, ela é total, né? A importância ela é total. Eu acho que as mulheres, né, eu vejo sempre 2 limites muito, muito claros. Ou a mulher ela é 8 ou ela é 80, né? Tem aquela história. A gente tem uma dificuldade em ficar ali no meio do caminho, às vezes a gente se cobra demais. Então, o que para mim, eu renasci nessa carreira, de verdade, assim, porque eu vivi situações ali quando eu, né, não estava me encontrando profissionalmente, que me fizeram realmente me desconectar de quem eu era. E quando eu conheci isso aqui, eu falei, eu não quero perder isso. E eu quero ajudar outras pessoas. Aí eu não tenho essa distinção. Mas é óbvio que dá um gostinho diferente quando você pode ajudar uma mulher a sair de uma situação que está absolutamente desconfortável para ela. E até só antes de eu concluir isso, quando
Todo mundo me pergunta, poxa, mas por que você trabalha tanto? Mas por que tanto? Por que nunca tá bom? Isso não é verdade. Eu trabalho porque eu amo, eu gosto. Então, eu não tenho uma meta financeira, eu só vou. Mas o que me fez querer me tornar essa mulher foi ver, muitas vezes, dentro da minha família, no meu ciclo de amigos... Sim, enfim, pessoas muito próximas a mim, presas em casamentos, em relacionamentos infelizes, dependendo financeiramente de um homem. De uma certa forma, dentro da minha casa era mais ou menos assim, apesar da minha mãe ter trabalhado muito. E eu decidi que eu não queria aquilo para mim. Então, isso também traz desafios para você se relacionar, porque eu sempre me coloco em primeiro lugar. Eu adoro aquela frase de, em caso de despressurização... Bota a máscara primeiro em você. Cara, não sei quem está do lado, eu me salvo e depois eu vou. Até mesmo porque, um parênteses, e eu amei a sua fala, porque eu estou me vendo muito em você, tá? Porque eu sim, hoje eu aprendi a me colocar em primeiro lugar. Porque se eu não estiver bem, se eu não estiver fazendo aquilo que eu amo, o que eu vou entregar? O que eu vou transbordar para as pessoas? E a questão da máscara, ela resume muito bem isso. Sim, adoro. Porque se você não estiver bem, como é que você vai salvar o coleguinha do lado? Exato. Até pelos filhos, né? Porque a gente fala, cara... Putz, realmente eu poderia ficar mais tempo, talvez eles gostariam que eu ficasse mais tempo, mas como é que eu faço? Eu tenho que sobreviver. E ainda que eu não tivesse, eu amo o que eu faço, eu não quero deixar de fazer. E aí, dentro disso, eu comecei a trazer muitas mulheres, assim, histórias parecidas, que quando eu sentava na entrevista eu já percebia, assim, tiveram duas que ali abriram para mim que estavam num relacionamento muito abusivo, mas que tinham um padrão de vida muito alto, que não queriam abrir mão desse padrão de vida e que eu podia ajudar. Eu falei, olha, eu vou te falar o que você tem que fazer, eu vou te perturbar para você fazer, mas se você fizer, você vai conseguir atingir, e aí depois você decide. E assim, com as duas, funcionou perfeitamente. Né? E aí eu meio que tomei isso também como uma missão, de ajudar as pessoas, né? De salvar as pessoas nesse liberdade sentido. Financeira, ter liberdade financeira é uma missão realmente que eu acredito nisso, porque tomar a decisão de ter uma vida, de ser dona da tua própria vida, de estar em uma situação porque você quer, é muito bom. Seja de um relacionamento, ou de um trabalho, ou de uma empresa, ou de uma amizade. Eu acredito muito nessa questão de estar onde você quer estar naquele momento. O poder da escolha, né? O poder da escolha. E quando você tem liberdade financeira, você pode escolher. Exatamente. Você pode escolher. E esse é um ponto do empoderamento, ou do posicionamento, como a gente aprendeu na semana passada, que é o posicionamento feminino, é justamente você ter as ferramentas para alcançar o que você precisa. Exatamente. E a liberdade financeira é a ferramenta principal, no meu ponto de vista. Sim, porque ela traz segurança, ela traz poder, ela traz condição de tomada de decisões, que autoestima, exatamente. Tudo. E é muito interessante tudo isso que a gente está falando aqui, porque entra numa pauta que eu adoro e a gente pode falar horas e horas e horas, enfim, que é quão importante é o nosso trabalho em conjunto. O trabalho da venda consultiva e da assessoria consultiva. Porque a gente não está ali para vender um produto como era feito lá em 2000, 2007, quando eu entrei no banco, enfim, que a gente vendia por vender. Hoje, o nosso trabalho ele tem tanto propósito que a gente está pensando na sucessão do cliente, na alavancagem financeira, e a gente está pensando realmente no nosso cliente. Fazer aquilo que faz sentido para o nosso cliente e não aquilo que faz sentido para a bandeira em que a gente esteve ali naquele momento. E é o que eu e a Pri, a gente faz esse trabalho muito em conjunto, a gente leva. Que não dá para fazer um sem ter o outro. Não. Né? Não dá. Não, para mim são absolutamente complementares. Eu acho que o interessante é que a base de tudo, né, para você conseguir conhecer aquele cliente é essa conexão que você consegue criar. E a mulher, até um pouco do que a gente estava falando mais cedo, a mulher ela tem essa sensibilidade. Tem. E ela tem a qualidade da consultoria, isso não é porque é outra. O nível de detalhe, né, o nível de aprofundamento, a sensibilidade, o acolhimento, a preocupação. né? E o cliente, no final das contas, ele é difícil até dele questionar, porque ele fala, nossa, mas a sensação é que ela está muito mais preocupada com isso do que eu. Tem alguma coisa errada. E a gente se entrega mesmo ali. Se entrega. Né? Então, eu acho que os dois, essas duas vertentes, elas têm
total, tem muito a ver, e eu, sinceramente, eu acredito que as mulheres nessa posição, tanto quanto consultora, quanto assessora de investimentos, entregam um nível diferente, né? Um nível de qualidade diferente. Você sabe que isso conseguiu, hoje, dentro dos escritórios de investimento da XP e da Tauari, onde eu trabalho, o nível de consultoria que nós, da área de seguros, fazemos, ele já tem sido tão respeitado e tão admirado que o próprio processo de apresentação das empresas já foi alterado, porque o nível de profundidade que nós temos passou a ser algo que tem que começar dentro da apresentação do escritório, porque o nível da conversa que a gente tem abre portas para saber quanto que os clientes possuem em outros lugares, qual o patrimônio total, abre portas para outros negócios. E porque também, né, Pri, a preocupação ela deixou de ser aquilo que está na nossa mão. O cliente hoje ele tem 50 milhões, ele tem 5 comigo. Eu tenho 10% do patrimônio desse cliente. Só que hoje, qual a preocupação? A preocupação é saber o todo. Porque quando a gente sabe o todo, a gente consegue desenhar a solução correta. Que muitas vezes não é uma solução de prateleira. A gente vai ter que pensar se é através de um seguro, se é através de um fundo exclusivo, de uma trust, de uma holding, a gente vai desenhar isso juntos. Às vezes são dois, né? São duas soluções ali para conseguir entregar aquilo que o cliente precisa. E isso faz cada vez mais sentido. Por isso que o processo ele tem que ser junto mesmo. Eu nunca entendi, obviamente, né? Vamos lá, uns passinhos atrás. Até eu entender a importância dessa ferramenta, eu achava que era bobagem. Quando eu passei a entender que, eu atendo muito jogador de futebol, que os meus meninos, eles precisam estar protegidos. E é uma obrigação minha levar isso para eles. Para não dilapidar o patrimônio que você está alavancando. Né, Exatamente. E eu via um propósito muito maior naquilo. Então, todos os meus clientes, eles passam pela área, eles já passaram pela área, eles já têm a proteção, a gente acompanha, a gente revisita, porque o patrimônio cresce. Exato. E é um compromisso que a gente tem, né, Pri, lá na Tauari, com essa parte toda. Sim, é porque uma coisa não caminha bem sem a outra. E quando se entende isso, não é à toa que nos Estados Unidos, né, esta estratégia ela é primordial. E eu acredito em me inspirar em o que dá certo. Se está dando certo lá fora... Será que você é tão inteligente a ponto Exatamente. De, né? É isso que dá certo? Então pronto. Eu tive a oportunidade de conversar um tempo atrás com um assessor da JP Morgan e ele contou para mim como funciona lá fora, ele contou como ele faz. E eu falei, puxa vida, cara, que aula, porque é inaceitável ter uma consultoria fora do Brasil que não tenha o alicerce, o seguro de vida. Sim, alguns é até obrigatório, ou você tem que assinar um termo, né, ele dizendo que você se recusou a fazer o seguro de vida. Eu sempre escutei falar isso. Eu pude ouvir de um assessor que falou, é assim que funciona. É verdade. E hoje eu me vejo nesse papel desse crescimento, de onde eu parti até hoje, onde eu estou. Eu falo, que legal ter feito parte desse processo. E muito obrigada, Dani, por você ter me encontrado, digamos assim. E aí acho que a Bruna vai querer saber como é que foi. Pois a gente falou de alguns cases de sucesso, algumas histórias de sucesso, né, que você colocou, mas eu vou dar nome às pessoas. Eu quero saber como foi essa conexão, esse link, esse encontro. Dani e Priscila. Meu Deus, é o Tchacabum. Explosão, tipo tsunami. Explosão do Tchacabum. Tsunami. Ai, gente, olha, a Priscila foi engraçado. É inesquecível o processo dela. Eu lembro onde eu estava. Eu estava ali na Rua Arizona, eu estava cruzando a Rua Arizona, dentro do meu carro. Que os meus heads aqui não me escutem, mas eu estava com o meu recrutamento muito abaixo do que eu deveria e começando a querer abrir mão, né, do perfil ideal. E aí, mas Deus está lá, né? Deus está vendo, Deus está olhando e fala, minha filha, agora eu vou te abençoar. E aí tocou meu telefone, era a Pri. Oi, Pri, tudo bem? Ela era a esposa de um amigo meu. E ela falou tudo. E aí ela começou a me contar que ela recebeu o convite para trabalhar na Prudential, né, na concorrência. E que aí ela foi entender um pouco melhor, ela falou, não, mas espera aí, a Prudential faz a mesma coisa que a MetLife faz, não faz? Eu falei, faz. Ela falou assim, então, se é a mesma coisa, eu quero ir com você. Não vou para Prudential. Sim. Aí eu falei,
óbvio. Eu nessa hora olhando para o céu e falei, Deus, obrigada. Eu não vou furar a janela. Obrigado, Senhor. E aí, assim, eu sabia, né, que a Pri era muito comunicativa, super desenrolada, tinha um baita mercado, né? Na época ela trabalhava como é que chamava? Coelho da Fonseca. E aí nós fizemos, né? Ela passou ali por todo o processo e entrou. E assim, as nossas visitas eram Dificílimo, por falar. Dificílimo. Uma banca de 5 horas. Uau. Dificílimo. Foram 5 horas. As pessoas assim, desiste. Não é para você. Você tem uma filha pequena. É uma pressão. Não né? é para você. Lembra, Dani? A gente faz isso até hoje, mas as pessoas entram depois. Não é para você. Não é para você. Desiste. E eu, meu Deus do céu. E passei pela banca. E que bom que passou, né? Porque Passei pela tava banca. ali, ó. Já era pra ter. Conta, Dani, conta. Tava. Nossa, e assim, a nossa primeira visita acho que foi na Coelho da Fonseca. Foi. A gente foi à noite. Cara, assim, é que foram tantas reuniões com a Pri que cada uma era uma loucura. E aí ela com esse jeito, né? E eu super nerd, assim, ó. Certinha. E chegava e falava, ó, tem 40 minutos de reunião, porque depois a gente tem que ir pra outra. Lá, tá bom. Aí chegava, A gente sabe. aí era chute embaixo da mesa. Mas assim, as pessoas amavam ela. E gostavam tanto, assim, que eles falavam, gente, eu quero fazer. Eles não sabiam nem o que era, né? Mas eu quero isso daí. E uma coisa que me marcou, essa Priscila, ela é terrível. Ela foi muito bem no start, ela, mandou bem pra caramba. Primeira mulher consecutiva. Primeira mulher consecutiva. Eu não tinha mulheres ainda no meu time. E depois dela eu contratei uma consultora que foi depois, posteriormente, tricampeã da MetLife. Maravilhosa. Fabi, maravilhosa. Sou fã. Só que o começo dela foi terrível. Assim, terrível. E eu tive que deixar a Pri para cuidar da Fabi. E aí eu não esqueço, até hoje, a gente ali tomando um chopinho, aí a Priscila chegou e falou para ela, você não tá percebendo que você tá atrapalhando? Porque assim, você não vai dar certo, você não tem nada a ver com esse negócio. Agora, ela não pode ficar de babá sua, enquanto ela tem que estar cuidando de mim, que tô produzindo, ó, tô trazendo proposta. Gente, olha o que eu tinha que lidar. Minha que filha. loucura. Ué, eu queria que me devia. Pô, quero minha parte do negócio. Cadê minha propaganda que tá sendo enganosa aqui? Eu sei pleitear o que eu quero. Olha, ela era terrível. Mas assim, eu sei que a Dani me incentivou e eu e a Fabi tivemos ali aquele período dividindo de mulher. a Dani. Sabe, dividindo a Dani, dividindo a atenção. Ciumenta, né? Ciumenta. Canceriana. E as duas, tá? E as duas. Mas hoje a Fabi, eu tenho total admiração, ela é incrível, tá passando pelas dificuldades da gestão, né? Que a gente sabe como que é e não é fácil, né? Quando a gente faz pilota aí um avião e sabe pilotar, nem sempre significa que você, de repente, vai ter o mesmo sucesso na gestão. Sim, e a gente acha que vai ser assim, mas é meio que frustrante às vezes. E eu lembro que quando a Dani me provocou com um objetivo de ganhar uma convenção, eu falei para ela, eu vou ganhar. E se eu ganhar... Nem gosto de desafio. Ela falava para mim, você não vai conseguir. Porque ela sabia que assim ela me... com cada um eu fazia de um jeito, né? A leitura, né? Você não vai conseguir. Eu sei que eu falei para ela, vou conseguir e vou fazer uma coisa. E eu saltei de paraquedas. Pelada. Não! Você já pensou, gente? É a cara dela, é a cara dela. O que é isso? A sua cara, Eu amiga. saltei de paraquedas cantando o hino da pegada do gorila. Uau. Era Você muito quer uma amor pessoa pra essa sensacional, equipe, gente. gente. Cara, você quer uma pessoa que vestiu a camisa mais do que eu? Não tem. verdade. Uma coisa é fato. Eu visto a camisa, eu me grito, eu amarro, eu brigo, eu faço, me bato. Mas eu visto a camisa enquanto estiver naquilo, eu tô inteira. Ela é intensa. Eu sou intensa. Mas você sabe que isso me remete muito... A gente passou por muitos desafios na equipe. É muito difícil você lidar com profissionais que são PJs, né? Um completamente diferente do outro. Eu trouxe um que vendia mousepad de mulher pelada, outro vendia frango no Mercadão, a Fabienne era dentista. É um inferno, é essa daqui. E assim, a gente se divertia muito, mas tinha muitos desafios. Muito. E aí eu fico pensando assim, cara, por que será que a gente nunca estressou ao ponto de virar as costas para sempre um pro outro? Porque, no fundo, a gente sabia que tinha algo maior, né? E que o desejo, que às vezes a gente brigava porque a gente queria fazer o negócio dar certo, a gente brigava porque a gente queria proteger uma pessoa.
Então, e aí vem muito do propósito, né? Eu sinto que a gestão, ela também... Você constrói uma autoridade sendo exemplo. Sim, né? sim. E sendo exemplo de tudo, de trabalho, de persistência, de ser correto, de fazer o que tem que ser feito. Eu vou te falar, qualquer tipo de consultoria, você sabe disso, Bruna, e a gente sabe quantas coisas nós podemos ser corrompidos durante a nossa trajetória. Muitas. A gente pode se corromper facilmente pelo dinheiro, pela facilidade, por tudo e tudo mais. Eu aprendi com a Dani a fazer tudo muito certo. Hoje eu tenho o meu tempo de carreira, eu ando e transito por todas as seguradoras, por todos os lugares. Todo mundo fala, e Priscila, e é você, e é isso. Porque eu ando de cabeça erguida, pelo orgulho que eu represento a minha profissão. Muita gente se corrompeu nesse mercado pelo caminho mais fácil. Buscaram atalhos. Buscaram atalhos. E não existe, né? E não existe atalhos. Não e a Dani existe. sempre me ensinou e me provocou a fazer tudo da maneira mais correta. Até hoje eu ainda faço conta para saber qual é o capital segurado correto que eu tenho que dar, com não sei o que. Eu faço isso. Eu acho que tem que ter isso, que tem que aquilo, eu bato de frente, por que não? Então, eu sei o que é fazer uma consultoria. Eu aprendi a fazer isso. Eu não venho do seguro de vida. Eu faço uma consultoria maravilhosa, incrível, eu tenho certeza. E eu me orgulho muito do trabalho que eu entrego. E a gente entrega o que a gente aprende. É verdade. E por isso que eu fiz muita questão de ter você aqui, porque hoje eu estou na minha carreira, que eu me orgulho tanto. Cheguei, estou num local onde eu adoro estar, graças à oportunidade que você me deu naquele momento. Mal sabia que você estava me dando a oportunidade. Você me ligou. Que você acreditou em mim. E hoje eu tenho a honra de ter você aqui como a pessoa que realmente me trouxe para esse mercado, que me inspira como profissional, que me inspira como mãe, que eu acho essa questão da maternidade assim, incrível. Quando a gente fala dos nossos filhos, a gente se derrete. E nós, quando você começou a falar no podcast sobre o fato de às vezes não estar bem em todas as áreas e isso impactar, cara, é muito difícil para a gente que é mulher ter todos esses pontos redondos, né, Dani? É quase praticamente impossível você estar totalmente bem. E a gente não pode se dar o luxo de parar. Não. Não pode se dar o luxo de parar. Eu tento ser prática. Eu falo, ok, isso aqui tá ruim, o amor tá ruim, o filho tem uma questão ou outra, tá bom, mas se eu ficar sem dinheiro, vai ser infinitamente pior, então vamos. Essa praticidade Capricórnio? Não, eu sou leonina. Ai, maravilhosa. Minha melhor amiga é leão. Então a gente é muito amiga. Eu gostei da sua sinceridade. Eu não sei se eu vou gostar quando você for sincera comigo assim. Ela é muito. Ela dá as pauladas na canela. Tá nem aí. Mas é bom assim. Eu gosto de coisas verdadeiras. Mas eu acho que o que é falso não se sustenta e a gente precisa ser verdadeiro, honesto em todas as nossas relações, sejam elas profissionais, pessoais, independentes, né? Dani, sobre isso. A gente está indo para o final. Você tem compromisso, senão a gente ia ficar aqui horas e horas e horas. O produtor já está ali mostrando o relógio para eu olhar aqui, me cobrando. Você, Caju, causando, Tajuzinho causando hoje. Mas a gente tem como premissa no Bola no Cofre deixar um espaço aberto para o nosso convidado, para ele fazer as considerações, para ele falar o que ele quiser. E agora é o seu momento. Fique à vontade. A palavra é sua. Ai, meu Deus, já falei tanto. Eu não sou muito boa, tá, com essas conclusões, mas o que eu falo... Acho que a gente já falou muitas coisas importantes aqui, mas até em pauta com o nosso dia aqui hoje, o que a gente se propôs a discutir, eu quero convidar todo mundo que estiver assistindo, sejam homens, sejam mulheres, a encontrar realmente essa questão do propósito. Eu sei que pode parecer um tanto quanto romântico, e até é. E eu me sinto muito, muito privilegiada por ter encontrado isso, porque eu sei que tem pessoas que passam uma vida
sem ter. Mas, ao mesmo tempo, encontrar também é um presente que a vida dá para aquelas pessoas que são inconformadas, Nossa, que são destemidas, muito bom. que são assim, que, cara, não me conformo com isso. Não, eu não vou ser infeliz, eu não vou vender minhas horas por dinheiro. Eu não aceito, eu não vou me limitar por isso ou por aquilo, por um problema. Momentaneamente aquilo vai me consumir, eu vou encontrar uma forma de colocar aquilo no eixo e eu vou seguir pensando primeiro em mim, né? E isso pode soar muito como um egoísmo e não é, porque hoje eu tenho mais de 40 pessoas sob a minha gestão na Gurila, tenho meus filhos, tenho minha mãe, tenho minha família e para todos eles eu consigo entregar o que eu tenho. Então, eu preciso me alimentar. Né? Eu tenho que ter muito orgulho daquilo que eu faço. Eu sei que não é fácil. Né? As pessoas, não existe... Fora dos stories, a vida é um pouquinho diferente. Sim. Mas também não tem preço você tomar as suas decisões, você ter a liberdade de fazer as suas escolhas, com quem eu vou ficar, até quando eu vou ficar, onde eu vou passar as minhas férias. Isso, para mim, é qualidade de vida. Não é trabalhar pouco e ganhar muito, porque isso não existe. Não é o dinheiro pelo dinheiro, né? Não é. Então, assim, para mim, qualidade de vida é você trabalhar muito, fazer um trabalho extremamente gratificante, levar as pessoas desse ponto para esse ponto. Hoje eu não sou mais tão competitiva a ponto de querer ser campeã, mas se tem uma coisa que me mata de alegria é ver os meus se tornando campeões, referências. Eu tenho muitos campeões na Gurila. Então, eu posso dizer que quem estiver assistindo o podcast e falar assim, poxa, o que tem nesse mercado aí que é tão bom e que elas são tão apaixonadas? Estaremos super a fim de recebê-los. Né? Hoje eu sou sócia da Gurila Life, que é uma representante da MetLife. Então, eu acho que é isso. Né? E como eu sempre digo no processo, na menor dúvida de que você não vai ter sucesso aqui, eu não vou trazer você. Né? A gente tem essa responsabilidade, mas ninguém pode ficar no lugar em que não cabe mais, no lugar onde não tem mais orgulho. E não se sinta feliz. Né? Então, acho que é isso. Uau! Ai, gente, eu sei, eu sinto isso porque um dia eu já senti. É genuíno, né? Não, é muito verdadeiro. E, Dani, eu quero novamente agradecer por esse momento incrível. Realmente, gente, quem tiver em busca de uma nova trajetória, carreira, né? Uma transição de carreira, que quiser ir buscar algo diferente no mercado, eu acho que é uma baita oportunidade. Eu acredito demais no seu trabalho. E haja visto que eu já entreguei minha carreira para você uma vez, nas suas mãos, e me orgulho por isso. Quero agradecer a nossa audiência, aos nossos patrocinadores, a Tauari Investimentos, a GG. GG o quê? GG Esportes. GG Word, GG Esportes. Alex Fabiano, agradecer o nosso patrocinador maravilhoso. Exatamente. Henry Eric, Caju. Agradecer a todo mundo, pedir para que sigam nas nossas redes sociais, Bola no Cofre, Portal Meu Peixão. Sigam a Gurila. Sigam a Gurila Life. Sigam a Gurila Life. Estamos lá. Muito Dani bom. Vai receber todo mundo que quiser conhecer de braços abertos. Com certeza. E é isso, mais um Bola no Cofre. Obrigada, meninas. Que prazer. Como é que eu faço para fazer parte desse time? Eu já faço. Alguém entra no meu presente. Prazer todo nosso, Dani. Obrigada, amores. Obrigada. Obrigada mesmo. Beijo.